Hello, guys, and welcome to another English class. A aula de hoje vai ser dividida em duas partes, ok? Vou falar sobre preposições com vocês e também sobre phrasal verbs. Então, dê uma olhadinha, pegue sua apostila, ok? Vamos para a aula de número 12. Tananana. Então, pegando a apostila aqui, bora lá, bora lá, bora lá. Foi lá! Aula de número 12, então, galerinha. Prepositions and phrasal verbs. Na verdade, a gente vai ver algumas preposições, tá? E alguns phrasal verbs. Então, phrasal verbs é o que a gente chama quando você junta duas palavras, duas ou três palavras. A gente já vai ver isso aí. Então, vamos começar com prepositions, pessoal. Prepositions, dá um destaque, marca isso na sua apostila. In, on, at. Beleza? In, on, at. Então, prepositions. As preposições são palavras geralmente pequenas que marcam relações de tempo, espaço ou significado entre outras palavras. Nessa aula veremos algumas preposições. Na verdade, in, on, at, muito comum. Opa, pera aí, me perdi aqui. In, on, at, muitíssimo comum, tá? De cair, né? De ver em textos e tal. E, às vezes a galera fica na dúvida se pode usar um ou outro. Muitas vezes você pode usar tanto um como o outro, tá? Mas tem algumas diferenciazinhas. Então, at. Então, pensa assim. At. Puxa uma flechinha aqui. Opa, puxa uma flechinha aí e escreva para mim. Entre aspas, construção. Como assim construção? É comumente usado para um prédio, por exemplo, para algo que foi construído, tá? At não tem a necessidade de estar dentro, tá? Não tem necessidade de estar em cima. Então, quando a gente fala at, a gente fala aqui, ó. Olha o exemplo. They arrived at the airport. Então, eles estão no aeroporto. A gente não sabe especificamente onde está. Está no aeroporto. Então, é comum você ver at the airport. Aí, se você falar para mim, professor, mas poderia usar in the airport? Poderia. Só que quando você usa in, a preposição in tem uma ideia de estar dentro de, tá? Dentro de. Então, por exemplo, my cell phone, tá? My cell phone. My cell phone, interrompe aqui, dá uma olhadinha pra mim. My cell phone. My cell phone is... Opa. Não tá dando certo, vamos tentar de novo. Vai lá, vai lá. Tcharam! Oh, caiu aqui. Tá, ó. O que eu queria dizer assim, se eu marcar assim, the cell phone is in the teacher. Não pode estar dentro, o celular não está dentro de mim, tá, galera? Então você não pode usar o in. In tem essa ideia de estar dentro de. At, então você vai colocar, the cell phone is at home. Que está em casa, está no lar, ok? Não sabe onde está. At home. E aí, claro, tem a ideia de estar on. Então, se in é dentro, on é na superfície de. Tá? Então, famosa frase em inglês, tem até música, versão remix, the book is on the table. On the table, porque está na superfície aí, beleza? Então, at tem uma ideia de construção, at the airport, at the hospital, at school, tá? Você não tem uma ideia específica de onde a pessoa está, ela está no aeroporto, em algum lugar lá, né? In tem ideia de estar dentro de, você pode falar in the airport, você pode falar in the house, né? Dentro de, in the drawer, né? Na gaveta, dentro da gaveta. Tá difícil aí hoje. E on a ideia de estar sob, tá? Tá sob a mesa, beleza? On the table, on the head. Tá? Então, voltando aqui para nossa apostila, você vai pegar essa ideia de on e aí você vai ver que é on. On the beach, beach é praia. Então, on the beach quer dizer que está na praia, no sentido de andando na areia da praia, tá? At the beach significa que está em algum lugar ali na praia. Como eu disse para vocês, então muitas vezes você vai usar tanto o in, o on ou o at quando a gente está falando de lugar, tá bom? Então, aqui, ó. Então, né, at, localização como um ponto, tá? Geralmente construção, tá? In, dentro de algum lugar, beleza? E também dentro de uma região, em Curitiba, em Colombo, em Campo Magro, in, né? No sentido de estar dentro de, em Brasil, e on, quando está sobre algum lugar aí. Aqui o exemplo é George's on 7 de Setembro Avenue, que está na
rua, on the street, tá? Que significa que tá na rua, tipo, on the beach. Beleza? Mas, a grosso modo, e muitas vezes, você vai poder usar in, on ou mesmo o at, tá, galerinha? Então, lugar. Em português seria na praia. A gente fala, eu tô na praia. Eu não sei se eu tô na areia, se eu tô na minha casa, fazendo um churrasco, mas tá na praia. Beleza? Em inglês pode ser um pouco mais específico. Mas não é, né? Isso é bom a gente saber. Eu nunca vi cair uma questão que queria diferenciar o lugar nessas preposições. Já quando a gente fala de tempo, isso acontece, tá? Então, prepositions of time. At, in, on. Olha para mim agora, bem no meio dos meus olhos. Prepara o exercício. Prepara os braços, prepara os braços. Faz assim para mim, ó. Deixa eu pegar aqui. Faz assim, ó. In, on, at. Faz comigo. In, on, at. In, on, at. In, on, at. Professor, que diabos é isso, professor? In, em termos de tempo, é usualmente usado para longo período de tempo. Exemplo, in 2003, né? Em 2003. In January, in February, in April, in May, in June. We are in November. Então, um mês, 30 dias. É um período longo. Então, a gente usa o in, tá? In the 21st century, no século 21, tá? In séculos, meses, para períodos longos. On, para períodos curtos. Exemplo, on Monday, our English class is on Thursday. É no dia da semana. On the weekend, no final de semana. On então, para um dia, para um período curto, tá? Geralmente. E at the moment. Today, I woke up at 6 o'clock, né? Acordei às 6 da manhã. The game starts at 9:30. O jogo começa às 9h30. Belezinha, belezinha? Nós temos alguns casos específicos, né? Por exemplo, você vai falar em períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok? E at night. Mas aí é algo específico. No geral, memorize isso. In, on, at. Beleza? Voltando agora para a apostila, galerinha. Cadê a apostila? Tá a apostila? Tá aqui. Então, at. Localização como um ponto, né? Horas específicas. They arrived at the airport at 3 a.m. Então, chegaram às 3 da manhã. In, lugar mais... localização de lugar, períodos mais longos, como estações do ano. É isso mesmo. In the summer. In Oktoberfest, eu vou falar. In autumn, ok? In spring. She lives in Curitiba. É outro exemplo aqui, ó. She travels in April, though. Ela viaja em abril. Enfim, só para dizer que vai no mês, tá? Então, antes de mês, antes de ano, de século, se coloca in. E on, tá? Dias, datas específicas. On Valentine's Day, que é um dia, tá? É um dia, uma data. He has a surprise for Kate. We are on Valentine's Day and he has a surprise for Kate. A gente está no dia de São Valentim e tem uma surpresa para Kate, que deve ser a namorada dele. Beleza, galerinha? Então, acho que com essa dica você pode dar um pause nesse vídeo, ver de novo. In, on, at, acho que nunca mais na sua vida você vai esquecer. Desde a primeira vez que eu vivenciei isso, in, on, at, nunca mais esqueci. Então, estou passando isso para vocês agora aí. Beleza, galerinha? A segunda, a primeira, a 1.5, digamos, uma parte meia, então em obra aqui do lado agora, que beleza. Prepositions of movement. Into, on to, se mover no sentido, ó, movimento para dentro de algo, né? He jumped into the water. Né? He jumped into the water. Onto, movimento para em cima de algo. The cat jumped onto the chair, né? Ele não vai entrar na cadeira, ele tá pulando na cadeira, em cima da cadeira, tá? Beleza? Mas segue a mesma lógica, em dentro ou na superfície. Ok? E agora, a segunda parte, de fato, da aula é uma parte de vocabulário. Nós já tivemos algumas aulas assim. Né? Não é uma aula de uma explicação, não é uma aula que você tem que memorizar o vocabulário. Tá? Então, phrasal verbs, verbos comuns para um falante de língua inglesa. Tá? É uma expressão, é algo coloquial, digamos assim, e que é vocabulário. Tá? Então, há muitos
phrasal verbs da língua inglesa. Aqui nós selecionamos alguns para vocês. Tem o verbo look. Então, o que é look? Look at me. Então, look é olhar, tá? Olhar. Só que se você adicionar uma preposição for, por exemplo, look for, assume o verbo look, né? Assume um outro sentido completamente diferente. Look for significa procurar. Pode escrever aí. Do lado, então, você veja, aqui tem look for, que é o phrasal verb. Lembrando, phrasal verb é um verbo, mais uma preposição, cola junto ali, e vai ter outro sentido, né? Vai formar como se fosse um novo verbo, tá? Então, look for significa search, que é procurar, né? I'm looking for myself. Have you seen it recently? Tô procurando meu cell. Meu cell deve ser meu cell phone, né? Look out, né? Look out é no sentido de, pô, toma cuidado, be careful, né? Look out for the dogs, né? Então, preste atenção, tenha cuidado. Look out no sentido de, pô, fica aí esperto, beleza? Fica esperto aí que tem dogs na área, né? Chihuahuas. Então, look out significa algo como, tenha atenção, be careful, tome cuidado. Look up, né? Search in the dictionary. Look up é no sentido de você procurar, olhar, tá? Olhar, procurar. Olhar para cima, senhor. Procurar. Né? I forgot what lament means. Can you look it up? Né? Você pode dar uma olhada ali no dicionário, dar aquela procurada pra gente. Give up, né? Frase motivacional. Never give it up. Never give up. Né? Nunca desista. Give up é desistir. Bem comum, né? Stop trying, né? Para de tentar. Tradução. Boa. I gave up é uma frase aqui. I gave up going out with Sally. Então eu desisti de sair com a Sally. É muito louca. She's just crazy. Ela é doida. Put away, put, colocar, né? Put away significa guardar, organizar. É muito comum quando você vem do mercado nos Estados Unidos e, né, numa país de língua inglês, e daí você vai falar, put the groceries away, né? Coloque os mantimentos ali, as coisas que comprou, né? Guarde, né? Guarda, organize. Então, o leite vai na geladeira, o arroz no armário, e por aí vai. Isso é put away, é guardar, tá? Guardar. Organizar é, sim, guardar. Né? Tell Tom to put his toys away. Recolher, né? Guardar os brinquedos ali. Turn on é ligar. Faz um risquinho aqui para mim, ó. Do lado de on, coloca off. Turn on é ligar. Turn on the cell phone. Turn off é desligar, tá? Então, turn on activate, né? Turn on the radio. Você pode turn off the radio, seria desligar. Se você quiser colocar aqui embaixo também, turn up e turn down. Turn up significa aumentar o volume. Turn down significa baixar o volume, né? Então, turn up, aumentar o volume. Turn down, baixar o volume, ok? Another one, né? Outro phrasal verb. E agora esses dois últimos são três, ó, olha só. Três palavras formando um phrasal verb. Put up with. Tá? Put up with é no sentido de aguentar. Assim, ó. Olha o exemplo. I can't put up with all the noise. Eu não aguento essa barulho. In the big city, na cidade grande. Então, eu não aguento, eu não resisto. Tá? Isso é o sentido de stand bear. Look forward to, bem comum da língua inglesa, né? Que é você estar ansioso. Tá? Estar ansioso, pode colocar aí. Estar ansioso, tá? Quando você fala, ó, I'm looking forward to our time together this winter. I'm looking forward to. Lembrando sempre de, quando você coloca I'm looking forward to, você tem que estar procurando algo. Então, se for um objeto, por exemplo, desculpa, ignora. Se for um verbo, você vai colocar ing, porque você está transformando o verbo em como se fosse um sujeito em algo. Tá? Então, vou dar um exemplo. I'm looking forward to teaching again, né? Então, o verbo vem em ing depois disso, beleza? I'm looking forward to going home. I'm looking forward to finishing this year. I'm looking forward to, enfim, algo que você está com ansiedade aí. Beleza, galerinha? Então é isso. Como eu disse, a aula de hoje, que são as preposições in, on, at, tá? Em termos de lugar, in, dentro, on, na superfície, e at, sem ser um lugar específico, ok? Né, tipo, quando você fala at the airport, você não sabe se está no restaurante, tal, isso que eu quero dizer, né? Mas a especificidade está no aeroporto, está no aeroporto, sabe aonde do aeroporto. In the airport, está dentro do aeroporto. On the airport, ele vai estar no telhado. E tem o tempo, in, on, at, né?
in December, on Monday, at 9 o'clock. Beleza, galerinha? E phrasal verbs aí não tem muito segredo, tá? Você tem que usá-los, tá? Para adquirir esse vocabulário aí. Beleza, galerinha? Então essa foi a aula de hoje. Até a próxima! Tá acabando, galera. Tá acabando. Vamos firmes e fortes aí pro grande finale para fechar com chave de ouro e conquistar nossa vaga na universidade. Um beijo!